Estão gravando DC2, hoje é 11 de fevereiro de 2021. Nós vamos para o nosso terceiro exercício, né, contando com aquele primeiro, que foi um pouco mais livre, onde vamos trabalhar com a mesma distância de observador e duas alturas diferentes desse observador em relação ao objeto que a gente vai olhar. Tá? Então, eu vou começar armando aqui um desenho, tá, desse nosso cubo visto de cima, tá? Depois o professor Baima também vai produzir um desenho ali. Eu vou fazer com o plano do quadro na frente, tá, Baima? E depois tu faz com o plano do quadro atrás, pode ser? Pode ser, pode ser, Beleza? pode ser, Então, claro. tá. Então, eu vou colocar aqui o plano do quadro, né, ou tela de projeção ó, aqui na frente. Tá aqui o nosso plano do quadro. E o observador hoje, gente, só para vocês verem aqui, ó, eu vou colocar ele numa posição qualquer, tá? Ó, vou colocar ele numa posição qualquer. Então, se isso aqui é 3, né? Isso aqui deve ser 6. Né? Então, está aqui o observador. Vejam que o observador hoje, ele não está alinhado com nenhum ponto específico do objeto, tá? Que é só para vocês verem que não tem problema algum em trabalhar assim. Vamos lá, velho esquema. Do observador, a gente traz uma linha paralela a uma das arestas do objeto para um lado e uma linha paralela para uma das arestas do objeto para o outro lado. Bateu no plano do quadro, ponto de fuga projetado no plano do quadro. E agora eu já vou baixar aqui, né, uma linha perpendicular, outra linha perpendicular, e vou fazer uma marcação aqui, ó, de uma linha de horizonte. Bueno, se essa distância aqui, ó, vale 3 unidades, tá? Isso aqui é 3 unidades, isso aqui é 3 unidades, então a gente tem que metade disso é 1,5, mais um pouquinho dá esse 1,80 aí que a gente está sugerindo para vocês, tá? Então, eu vou passar aqui, ó, a VG, está aqui a VG é o que toca o plano do quadro, né, ou tela. Eu vou descer essa VG para cá, e aqui em relação à linha do horizonte, né, eu vou marcar essa altura aqui, né, de cerca de 1,80, e aqui está o restante, né, ó. Lembrando que todo mundo que quiser pode lançar a mão de um escalímetro, tá? Eu estou trabalhando aqui, ó, 1, 2, 3 unidades, e esse cara aqui está cerca de 1,80. Ah, professor, como é que tu já sabia que ia dar ali naquele ponto? É que a gente faz tantos desenhos, né? A gente fica testando tantas vezes, que a gente meio que acostuma, assim, com essa questão da proporção e acaba, né, Baema, quase que ao natural, assim, fazendo com que o desenho dê certo. Né? Mas Tem que usar o escalímetro aí para ter uma referência, fique à vontade. Tá? Então, está aqui a VG, né? Um ponto de fuga está aqui, outro ponto de fuga está lá, e agora vamos puxar essas linhas aqui, ó, do ponto de fuga, em direção a VG, olha lá. Velho esquema aqui, ó, observador, olha para esse ponto aqui, ó, ele olha para aquele ponto lá, bateu aqui na tela, ou plano do quadro, desce retinho, e aqui tem uma face surgindo diante dos nossos olhos. Observador, olha para aquele ponto lá, olha ali. Essa face aqui vai ficar bem acumulada, porque eu posicionei o observador mais para a direita, então ele está olhando melhor esta fachada, digamos assim, do que aquela fachada, né? Ó, puxei para cá. E aí vamos descer aqui. E realmente esse lado aqui vai ficar bem mais acumulado em relação ao anterior. Tá? Então temos aí uma coisa que é algo desse tipo. Né? Vamos botar aqui um calunguinho, né? Quem sabe um outro pessoal mais na frente aqui, né? Talvez alguém numa distância intermediária lá, enfim, né? Então, algo assim, tá? Quais os parâmetros que a gente usou aqui, ó? Distância do observador igual a 6 unidades, altura do observador igual a 1,8 unidades.
Então, esse é o primeiro, sim, que é muito parecido com o que vocês já fizeram. Notem que dessa vez eu deliberadamente posicionei o objeto mais para o lado esquerdo da folha, tá? Diferente do que a gente vinha fazendo nas aulas anteriores aqui, ó, em que o objeto ficava posicionado mais para o lado direito da folha. Então, assim, tanto faz, tá? O lado que vocês vão desenhar, né? Apenas lembrem, né, que o desenho, como um ponto de fuga sempre vai dar mais longe do que o outro aqui na projeção, o desenho centralizado na folha às vezes pode ser uma armadilha, porque o ponto de fuga pode cair lá fora. Tá? Então, é legal tentar antecipar um pouquinho isso aí, né, para ver o que vai acontecer. Muito bem, gente. O próximo desenho, tá, que eu vou fazer aqui na sequência, ele vai ser a mesma coisa, só que agora eu vou mexer na altura desse observador. Então, bora lá desenhar aqui o nosso cubo na vista superior. Está aqui o nosso plano do quadro. Essa aqui é a nossa VG. Tá? O observador está a cerca de 6 unidades aqui assim. Né? Então, isso aqui vale 3, né? Isso aqui vale 6, acabou dando um pouquinho mais, deu 7 aqui. Tudo bem. Né? Só que agora, o que vai mudar aqui na nossa vida? Tá? Eu vou desenhar aqui uma linha de horizonte. Tá? Vou desenhar aqui uma linha de horizonte. Notem que eu já fiz a linha do horizonte dessa vez um pouco mais alta aqui. E essa linha do horizonte, ó, ela vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades lá do chão. Tá? Então, eu vou desenhar uma linhazinha auxiliar aqui, tá, Baíma? Uma linhazinha de terra. Só linha para de saber, terra. né, onde é que é a base aqui do... E só para ter essa fincar, digamos, a VG, né? Onde fincar a VG no chão, né? Exatamente. Finquei a VG no chão, tá aqui, ó, tá? Então, isso aqui vale 3, isso aqui vale 3, a VG, né, também vale 3. Então, Ali, como a linha do horizonte ela tá aqui agora, vamos achar esses pontos de fuga, ó. Tem um que está por aqui, tem outro que está por aqui, desceu aqui, desceu lá. Então, vejam, ponto de fuga e ponto de fuga estão em uma linha de horizonte a 6 de altura do chão. Então, o que vai acontecer agora? Quando eu puxar do ponto de fuga para a VG aqui, eu já vou começar a me dar conta que nessa perspectiva aqui, o objeto será visto de cima. Então, ele é um cubo que eu vou enxergar 3 faces em vez das 2 faces que a gente tem visto até o momento. Então, tá lá. Né? Vamos encontrar aqui os nossos pontos. O observador olha para o ponto, projeta na tela, da tela desce aqui. Aí que beleza, achou um. Isso aqui indo lá para o ponto de fuga agora. Aqui, né, Baíma, nesse momento, e turma, nem precisa querer achar aquele outro ponto lá, né? Se quiser, só para conferir, mas a princípio, né, a gente, né, puxando os pontos da própria perspectiva, né, deve dar tudo certo. Agora, ó, e esse aqui vem lá, né? Até para tentar conferir esse carinha aqui, né? Ele tá lá no fundo. Vamos ver aqui. Mas em croquis isso não é tão, né? Então... Aqui o professor já está acostumado, já fez dar certo aqui, né? Mas talvez tivesse dado uma diferencinha de leve ali, mas tudo bem. Então tá aqui o nosso cubo agora, visto de cima. Né? Vou reforçar um pouquinho aqui umas linhas para ficar um pouquinho mais claro para vocês. E a comparação aqui agora, né? Esse cara aqui está com distância de observador também igual a 6 unidades, só que a altura do observador, neste caso aqui, passou também para 6 unidades. Tá? Então, eu vou até marcar aqui, ó, essa distância aqui vocês não precisam marcar, tá? Mas essa distância aqui é a altura do observador, tá? Que nesse caso aqui é de 6 unidades. Então, veja, se a VG está aqui, que ela vale 3, 3 mais 3, né? Vai dar 6.
Então, aqui a gente vê agora, nessa rápida comparação, o que aconteceu. Ó, o objeto visto a 3 de altura e o mesmo objeto visto a 6 de altura. Tá? Então, estou vendo aqui a face superior desse cubo. Então, gente, seguindo aqui com o nosso desenho, a ideia agora, né, a exemplo do que a gente fez aqui ó, no desenho anterior, é posicionar os calungas. Nesse desenho aqui, como a altura do observador coincide, né, com a altura de uma pessoa, né, de boa parte das pessoas, enfim, né, é fácil, porque basta, né, a cabeça ficar na altura da linha do horizonte e a gente tem aí como posicionar um calunga, né, em qualquer parte do desenho, e o tamanho do calunga é que vai dizer se ele está mais perto ou mais longe. Só que agora, neste caso aqui, a gente, para posicionar os calungas, precisa encontrar esses calungas na perspectiva em termos de posição dele no espaço e altura dele referenciado com algum objeto. Então, eu vou começar mostrando aqui algo que eu acho que é de um jeito bem fácil. Né? Olha só. Aqui na VG, tá? Isso aqui vale 3. Metade da VG vale 1,5. Um pouquinho mais da metade da VG vale, digamos, 1,80. Tá? 1,70, 1,75, 1,80, não importa muito. Então, eu vou usar essa altura aqui, para levar isso aqui lá para o ponto de fuga. E aí eu sei que essa distância aqui, dentro da perspectiva, ela sempre vai valer esse 1,80 m, porque é a distância, né, que eu marquei na VG e projetei lá na fuga. Então, eu posso colocar um calunga aqui, posso colocar um calunga aqui, posso colocar outro aqui assim, outro lá, né? E eles estão sempre ó, com a mesma altura. Só que fica meio esquisito, né? Como a gente vinha falando antes, colocar os calungas em fila, né? Fica um negócio meio estranho, assim, parece que estão, sei lá, marchando, assim, para algum destino inevitável, né? Então, é legal tentar espalhar um pouco esses calungas. Então, o que dá para fazer? Né? Respondendo ali para a pergunta da colega, da Júlia, né? E para todo mundo que tem essa dúvida. Eu posso pegar um ponto qualquer, tá? Sei lá, vamos pegar esse calunga aqui, ó, tá? Que tem uma altura que vai daqui até aqui. Olha lá o que eu vou fazer. Ó. Eu posso puxar lá da fuga linhas auxiliares que passam pela altura desse calunga aqui, ó. E essas linhas aqui eu posso usar como apoio para botar um outro calunga aqui, né? Quem sabe um outro aqui, ou quem sabe até um grupinho de pessoas mais para cá. Então, eu me valho do quê? Né? De uma altura que eu conheço, em algum ponto do desenho, para poder fazer isso. Mesma coisa aqui do outro lado. Ó. Usando a VG, eu posso puxar uma linha lá na VG, né? Depois posso pegar qualquer ponto aqui dentro dessa junção de linhas aqui, que está sempre espaçada a 1,80, trago isso aqui do outro ponto de fuga, ó, e levo isso para onde eu quiser. Então, aqui pode ter, sei lá, um outro carinha, né? Quem sabe aqui mais outro, né? Daqui a pouco tem um grupinho de pessoas aqui, um grupinho de pessoas estão falando mal dos professores ali, né? Estão conversando ali sobre um monte de coisa. E assim por diante, né? Quer botar um calunga mais na frente aqui. Pô, legal, puxa isso aqui para cá, né? Traz essa altura lá da fuga também, ó. Quem sabe aqui assim surge, né, uma outra duplinha aqui de pessoas, sei lá, né, que estão aqui meio juntas. Então, esse é o esquema, né? Para conseguir posicionar os calungas em outras partes do desenho, a gente simplesmente tem que puxar esses pontos de algum lugar que a altura seja conhecida, e por isso a gente se vale, né, da própria VG. Tá? Então, é basicamente essa a regra assim, para poder distribuir esses calungas e não errar, né, o tamanho deles em relação ao desenho. Claro, né, Júlia e turma? Júlia que perguntou, mas é uma dúvida que pode ser geral. Também dá para fazer isso aqui, né, Baíma? Daqui a pouco, pô, eu quero pegar e botar um outro calunga aqui, ou um outro mais para cá, ou quem sabe um outro lá adiante. Às vezes, né, até pela própria proporção, assim, a gente já... Né, já vai, claro. É. Mas é, essa coisa do trilho aí é um referencial importante, né? Para tu não te perder
nessa situação. Colocar um em cima ali, tu vai, chega perto do cubo, levanta ele e anda, né? Exatamente. Né? Se quiser colocar uma pessoa ali em cima, né? Exatamente. Né? Vamos fazer um ali, então. Que é colocar Quer que um eu... cara aqui em cima do cubo, né? Alguém, como é que Isso. acerta a posição de alguém que está em cima do cubo? Alguém que lá na planta, né, de repente, está posicionado no meio do cubo ali. Né? Tem um ser humano parado ali em cima, no meio do cubo. Bom, para achar o meio, vocês sabem, né? 2 diagonais aqui, está resolvida a Ele já questão. era. Né? Encontrou o meio ali, barbado. Para saber a altura desse cara aqui, usa a VG, né? Marca aqui, ó, na altura da VG, esses 1,70, 1,80 aqui, né? Leva isso aqui para a fuga, né? Para poder encontrar essa altura, quem sabe projetada, vai ficar meio confuso aqui, mas acho que vai dar para entender, ó, projetada aqui na aresta do meio, leva lá para o outro ponto de fuga, e, enfim, né? Vou até fazer um pouquinho mais forte aqui, esse carinha estaria, né, naquela posição ali. Claro que Acho que... é um desenho que está pequenininho, né? Mas acho que dá Sim, para entender. Eu vou tá bem... aproximar um pouquinho aqui com o drone, ó, chegar um pouquinho mais, vou chegar um pouquinho mais perto aqui, ó, que acho que aí vai dar para ver, né, um pouco melhor o que acontece, tá? No fim das contas, ó, se tem algum truque, né, ou algum macete, assim, é basicamente fazer esses trilhos que Os permitam que a trilhos, gente né? consiga definir essa altura em diferentes pontos do desenho. Segurei aqui. Foi. Bom, aqui então, dando prosseguimento, né, ao que o professor Pita fez em relação aos os desenhos anteriores, agora nós vamos trabalhar com o plano do quadro na parte posterior, né, do cubo. Então, a primeira coisa é, obviamente, trabalhar com o plano do quadro. Eu vou desenhar a linha do plano do quadro aqui no fundo, né? Eu vou marcar aqui uma distância, ó. Tá? Estou marcando aqui uns 2 centímetros, porque como o desenho vai aumentar em relação ao que o Pita fez, eu... Ó, estou marcando aqui com os pontinhos, né? É aquela coisa, eu sempre acabo marcando, uso os pontinhos e ligo, tá? Para ter um certo controle assim. Então, aqui estaria a aresta, né? O nosso cubo estaria mais ou menos por aqui, ó. Eu vou marcar aqui os 3, né? Marco os 3 aqui também, ó. E aqui também. Então, na verdade, eu estou apenas repetindo aquela situação ali do ângulo, né? Aqui dá para fazer uma coisa também, que é colocar 2 marcas, né? Ó, e aí a gente vê os esquadros, ó, esse com esse, né? Então, é uma forma também de mais ou menos ter o controle do 30 graus e do 60 graus. O observador também, ó, eu vou colocar ele fora do vértice, então, né? E vou colocar uma distância aqui, ó, dos 6, né? Ó, marco aqui. Então, tá aqui o meu observador. Então, tá aqui, ó, 3, né? E 3 aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou buscar as fugas, né? Então, a fuga é essa aqui paralela a essa, né? Posso... Aqui um certo paralelismo, né? Mesma coisa aqui, ó, eu buscar um certo paralelismo para encontrar aqui o... Então, aqui eu tenho a fuga 1, né? E aqui eu tenho a fuga 2. Então, todo mundo está entendendo que o meu plano do quadro é esse aqui agora, né? Não mais aqui, né? Que o desenho que o Pita fez, o plano do quadro estava aqui. Nós estamos agora passando o plano do quadro para lá. Então, aqui está a aresta de verdadeira grandeza, onde eu vou começar com o desenho. Então,
primeira coisa, eu vou posicionar essa aresta, né, de verdadeira grandeza aqui em qualquer momento do meu desenho, né? Vou escolher aqui um ponto, ó, como linha de terra, né, ó, onde eu vou fixar ela, né? Bom, tá aqui a base da aresta. Então, aqui, ó, eu vou marcar os 3 metros, que é fundamental, né, para realmente eu conseguir obter um cubo, tá? E desses 3 metros eu vou fazer o seguinte, como é uma pessoa ali de 1,80, 1,75, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar, vou fazer que nem a gente faz na 1 lá, ó. Pego metade e pego metade da metade, ó, né? 1,5 metro, 2, metade por ali, ó, né? Então, é um olhômetro, né? Ó, metade. Para eu ter uma horizontal aqui, ó, eu mais ou menos vou marcar, ó. Isso aqui eu também acabo fazendo, para não ficar com a horizontal. Torta. Então é um problema assim, é meio toque, talvez, mas enfim, ó. Tá? Daí eu vou estabelecer, ó. Por mais torta que esteja, ela mais ou menos está guardando a horizontalidade que é necessária, né? Então, aqui, eu estou com linha do horizonte aqui, né? Então, ó, linha do horizonte. Aqui está o pé, né? Linha de terra. E aí eu vou baixar agora as fugas para essa linha do horizonte. Fuga 1 aqui. Fuga 2 aqui. Então, está aqui os meus pontos de fuga. A minha aresta em verdadeira grandeza, né? E agora vamos começar a fazer essa face aqui, ó. Essa face aqui, ela parte daqui, então ela vai partir lá da fuga, né? Eu gosto de fazer os pontinhos, né? Tá? Então, olha só, eu vou aqui, ó, e vou marcar alguns pontinhos, só para eu obter aqui, ó, um raio. Mesma coisa faço no pé aqui, né? Tá? Qual é o limite dessa face? Bom, aí eu tenho que prolongar lá com o olhômetro lá, vou lá e prolongo, né? Ó, tá ali, né? Ó, o raio. Se eu levar o raio para lá, ó, daqui do observador, então o observador olha e obtém esse ponto aqui, mais ou menos, né? Ó, é onde ele... Então, desce. Tá aqui essa face, né? Estou com a face, essa primeira face construída. Posso fazer aqui a segunda ou posso vir para cá, tanto faz, ó. Se eu levar essa face para cá, ela vai estar exatamente alinhada, né? Então, estaria por aqui, ó. Então, trazendo ali da fuga, mais ou menos seria por aqui. Agora, vamos ver do outro lado o que acontece, né? Então, eu saio daqui, ó, e vou fazer agora essa face aqui, né? Então, essa outra face vem. E, ó, se eu prolongar essa aresta aqui, ó, lá, ó, o observador olha, né? Olha e mais ou menos encontra lá, ó. Então, tá aqui essa aresta aqui, estaria aqui, ó. Então, deve se ligar aqui, ó, se eu ligar com o fuga lá, ó, né, professor Pita? Deve dar certo, né? Então, sim, é a prova dos aqui, 9 gráfica. Gráfica, né? Ó, se eu levar lá, ó, mais ou menos vou encontrar. Isso. Mais assim, ó, tá? Aí, show. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu acabei fazendo esse objeto agora, que ele se ampliou em relação ao que eu tinha do objeto original. Vejam como ele amplia, né? Então, aqui, obviamente, dentro daquela ideia de que, né, eu posso fazer calungas em qualquer parte, né? Então, lá também eu posso fazer coisas, né? Enfim, eu tenho como fazer em vários lugares
Então, essa é a posição do quê? Do observador a 1,80, né? Então, eu tenho aqui 6 metros de distância, né? Foi isso, né? 6 metros. Ó, aqui está o observador. E tenho a altura, ó, do observador em relação à linha do horizonte, que é o 1, a gente chama 1,80, 1,75, enfim, né? Por aí, né? Que é mais ou menos a altura lá, mesma coisa lá que o Pita fez em relação ao plano do quadro aqui, tá? A nossa diferença é que o plano do quadro veio para cá, né? Tá? Então, esse é o primeiro, digamos, objeto que estamos trabalhando com o plano do quadro atrás. Vamos agora fazer, então, uma segunda, colocando... De novo, repito a minha mesma coisa, né? Ó, coloco uns 2 centímetros, mais ou menos, do plano do quadro atrás, aqui. Agora eu vou ter que usar todo o papel aqui, porque essa imagem agora, com a altura subindo, ela vai aumentar bastante aqui. Eu vou ter um aumento aqui da linha do horizonte, então isso vai me dar um certo aumento aqui da... Então, vamos lá, ó. Vou botar vamos ver quanto é que está aqui o meu. 9,9, vem para cá, mais ou menos está aqui. Então, aqui eu faço, ó, aquele esquema do... Coloco os 3 aqui, né? Mesma coisa aqui, 3. Vamos lá, de novo, coloco observador, vai ficar uns 6 metros, né? Mais ou menos, é isso, né? 6 metros, então. Aqui 6 metros. Mesma coisa aqui, ó, vou ter que fazer um prolongamento, né? Então, prolongamento vai me dar ali, ó, olha só como já eu estou quase saindo né, Deixa eu ver se está muito... Professor Pita, eu acho que está um pouco torto, né, a minha fuga, né? Olha, ligeiramente um pouquinho fora da folha ia ficar, mas acho que não vai ser isso aí que vai comprometer o resultado da perspectiva. Tá bom. Então, vamos considerar aqui, né? Tá? Tudo Isso. Vamos ficar dentro da folha aí. dentro da folha. Bom, o que vai acontecer aqui agora, ó? Eu vou ter que colocar essa linha do horizonte agora, como eu estou subindo a linha do horizonte, então, de novo, né? Ó, desço com a VG, só que agora eu vou ter que colocar, se é 6 metros de altura, ó, eu vou ser obrigado a colocar esse desenho, agora vai ter o trespasse do desenho em relação ao que eu estou vendo aqui, ó. Eu vou marcar 6 metros aqui. Deixa eu ver com quanto... É, mais ou menos por aqui, ó. Tá, ó. Eu tenho que marcar os 6 metros de altura do meu observador e colocar a minha VG de 3 aqui, ó. Tá? Então, de novo, né? Ó, VG. Aqui está o 3, né? E aqui vai estar, então, a minha linha do horizonte, porque eu subi, né? Aqui está o meu objeto, aqui está a minha linha de terra, eu subi. Vamos lá. 11, só para eu ter, assim, mais ou menos as alturas certas. Aqui. Fuga, fuga, né? Então, tá aqui, ó. Ó, vem o fuga. Aqui uma outra fuga.
Então, o que que acontece? Ó? Eu agora tenho essa face aqui que está em verdadeira grandeza, e daqui eu vou desenhar a mesma coisa. Ó. Vou tirar essa aqui, então vem lá, ó, né? Vem da fuga. Mesma coisa. Só reforçando, né, que agora o desenho em perspectiva ele está se formando do fundo para frente, porque a VG está naquele plano de quadro lá atrás, tá? Ao contrário daquele que eu fiz anteriormente neste mesmo vídeo, onde a VG estava na frente. Perfeito. Perfeito. Tá aqui, ó. VG no fundo, né? Aqui ela, né? Aqui está acontecendo aquilo, né, Pita, que é o observador do desenho vista superior está se acavalando com o meu desenho aqui, né? Porque como esse desenho vai crescer, eu não tenho como botar ele muito aqui embaixo, tá? Esse é um probleminha que a gente tem que conviver, né? Tá? Se eu coloco esse desenho muito aqui para baixo, ele, como o desenho vem de trás para frente, vai acontecer que ele vai sair para fora do papel. Tá? Então, a gente tem que conviver com esse problema, tá? De que um desenho vai se sobrepor ao outro. Então, vou lá, ó, prolongo o raio, né, o raio aqui, ó, o observador olha aquela aresta está lá, ó. Desce a aresta, né? Então, tá aqui a primeira aresta, né? O que que eu faço agora? Ó, eu prolongo essa fuga aqui, e vou encontrar a outra aresta aqui, ó. O observador olha para essa aresta aqui, e eu prolongo ela vai mais ou menos acontecer aqui, ó. Então, tá aqui a outra aresta. Observem como essa aresta ficou acumulada, né? Normal, né? Porque eu estou vendo, olha só, ela está sendo vista aqui, ó, entre esse raio e esse raio, ó, tá aqui, ó, os dois raios chegando, ó. Então, vejam que é muito pouco que eu estou enxergando dessa aresta, né? Então, tudo certo. Agora, isso vai para lá, né? Para outra fuga. Então, tá lá, ó, eu vou para essa fuga. E a mesma coisa eu faço com a parte superior. Ó. Levo para outra fuga. E agora basta eu ligar aqui. É para mais ou menos acontecer isso aqui, ó. Para ele se configurar aqui, ó. Tá? Então, tá aqui o meu cubo visto agora a uma altura aqui, de 6 metros. Certo? 6 metros. Linha do horizonte. Então, o que acontece? Eu estou vendo agora a tampa, né, do cubo, que coisa que a 1,80, né, ó, 1,80, essa tampa estava sendo vista lá, ó, invisível, né? Estava lá ela, ó, né? Agora eu vejo por cima a tampa, né? Porque eu estou a 6 metros, né? Então, aqui, ó, tá aqui, ó, a altura em VG, 3, né, ó. E aqui está a altura do observador. Fazendo agora a mesma questão das calungas, né, Pita? A gente poderia aqui, é só colocar no pé, né, aqui no trilho, né, e daí andar com elas, né? Então, aqui, de novo, né, eu posso tanto pegar aqui, ó, 1,5 metro é isso, aqui, digamos, se 1,5 metro é um pouquinho acima, né, ó, levo lá para coisa, aqui eu tô com... Tá aqui, né, tô no trilho, né? E do trilho eu posso sair para qualquer outro ponto, né, a partir... Ó, posso tirar ela da fuga aqui.
Ó, vou lá e levo ela aqui, ó, assim. Então, ela foi na outra fuga e posso colocar aqui, né? Então, sempre adotando essa questão dos trilhos, né? Ó, trilhos, e eu posso deslocar usando a outra fuga também. Então, eu tenho essa mesma coisa aqui da movimentação né, das calungas. Então, tá aqui, ó, as duas situações aqui. Vocês vejam que eu fui obrigado, nesse caso, olha como o desenho cresceu aqui para baixo, né? Ó, só um pouquinho que eu estava... O desenho cresceu muito aqui para baixo, ó, ficou isso aqui só, ó. Então, se eu não tivesse acavalado o observador aqui, ó, com a linha do horizonte desse desenho aqui, que está aqui, né? Ó, aqui está a linha do horizonte. Se eu não tivesse feito essa, né, essa cavalada entre esse desenho, que no caso aqui está aqui, a linha do horizonte, né? O que teria acontecido? Eu não conseguiria, o meu desenho teria escapado aqui da folha, né? Então, é inevitável essas coisas, né, Pita? De gerenciar, né, esse tipo de situação, assim, bom, para eu conseguir colocar um desenho na mesma fuga, tá? Tem esse negócio, o observador mais distante me exigiria sair da fuga, né? Então, é isso, essa é a situação que se coloca, assim, gerenciar o espaço que a gente tem, né? Muito bem. Deixa eu mostrar para a turma aqui rapidamente um outro exemplo. Estou compartilhando uma tela aqui que também vai ficar nesse videozinho. Isso aqui é um desenho da disciplina de DC2 de alguns semestres atrás, onde vocês podem observar que a planta, né, que dá origem ao desenho, né, a planta ela tem aqui um volume, né, uma marquise apoiada em dois pilares aqui e um outro volume menor acoplado. Vejam que o desenho aqui, né, para usar o termo que o Bahima usou, acavalou, né, deu uma sobreposição forte aqui entre o desenho em planta e a perspectiva. Só que a perspectiva final, né, como o traço vai ficando mais reforçado, entram as achuras, a cor, né, e tudo mais, ela acaba, no fim das contas, Claro. sobrepondo ao conjunto. Tá? Mas vocês devem ter notado, aí eu vou marcar aqui no desenho, né, para caso alguém não tenha percebido, né, que o desenho da planta, né, é uma coisa que está mais ou menos por aqui assim, tá? Essa aqui é a planta, tem mais um pedaço de objeto, né? Isso aqui é uma marquise que tem dois apoios aqui, que nem dá para ver, né? Vocês podem perceber. E o que acontece aqui, ó? O observador, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar onde é que está esse observador aqui, porque a linha do horizonte nesse desenho, Pois é. dá para ver que ela está aqui, né? A linha do horizonte. Tá. E o observador agora aqui, deixa eu só, né, através dos pontos de fuga aqui, eu consigo encontrar o cara. Onde é que ele foi parar aqui? Bom, ele ficou aqui no meio do Pode desenho, ser que né? eles... Tá aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aí ele, né? Tá Tá. aqui ele, Uhum. né? Tá aqui ele, tá? Então, né, isso aqui foi puxado uma linha lá atrás, Claro, o ali. quadro tá lá no fundo, aí desceu aqui Uhum. de fuga, foi levada a outra linha para lá, bateu no plano do quadro, desceu, tá aqui o outro Ah, ponto de fuga, né? Então é normal, tá, gente? Essa história aí de às vezes o desenho fica meio misturado, meio sobreposto. Vocês só, né, cuidem para não se perder assim nessa mistura toda aí de informações. Vou encerrar a gravação desse aqui, tá? Para não ficar muito comprido.